Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos dar continuidade à nossa aula de catecismo, a aula 19. Nós vamos falar hoje sobre os leigos. O que é os leigos? O que são os leigos? Qual é a sua importância dos leigos dentro da Igreja Católica Apostólica Romana? Nós vamos ver hoje os parágrafos de 997 913 ao 997. É bastante notável que a palavra leigo procede do termo grego laos, povo. Leigo, significa, portanto, um do povo. Sob este aspecto, é uma palavra muito bela. Uma longa evolução histórica levou, infelizmente, a que na linguagem profana, sobretudo política, o termo leigo conotasse uma oposição à religião e, em particular, à Igreja. Na linguagem cristã, chama-se leigo o membro do povo de Deus que vive no meio do mundo, engajado nas condições ordinárias da vida familiar e social. Procura o reino de Deus trabalhando na santificação do mundo. A imagem do fermento que deve levedar toda a massa. Age de maneira que as realidades temporais se amoldem e prosperem constantemente segundo as exigências do Evangelho. Não se compreende, portanto, o caráter secular dos leigos segundo uma dimensão puramente mundana, pois os leigos são batizados que trabalham no mundo como os filhos adotivos de Deus. São chamados a ter uma consciência cada vez mais clara, não só de pertencerem à Igreja, mas de ser a Igreja, isto é, a comunidade dos fiéis sobre a terra. Sobre a guia do Papa, dos bispos, em comunhão com ele, e dos sacerdotes, que são os colaboradores dos bispos, por serem batizados e confirmados, os leigos devem engajar-se na missão que Cristo deu a todo o povo de Deus. Participam a seu modo na função sacerdotal, profética e real de Cristo. A função sacerdotal do leigo. Jesus é o único sacerdote que se ofereceu ao Pai para a sua glória e para a salvação do mundo. Dá seu Espírito aos batizados para que sejam como ele. Levam bons frutos ao mundo e Jesus engloba-os na sua própria oferenda ao Pai, para que toda a sua vida seja um louvor e glória a Deus. Todas as suas obras, orações e iniciativas apostólicas, a vida familiar e conjugal, o trabalho cotidiano, o descanso do espírito e do corpo, se forem realizadas no espírito, e até mesmo as contrariedades da vida, se levadas com paciência, convertem-se em sacrifício espiritual agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E na celebração da Eucaristia, tudo isso é oferecido piedosamente ao Pai, juntamente com a oblação do corpo do Senhor. Assim também, os leigos, procedendo santamente em toda parte, como adoradores, consagram a Deus o próprio mundo. Isso está no documento Lumen Gentium 34. A função profética dos leigos. Muitos pensam que o anúncio do Evangelho
está reservada aos padres e religiosos. Com efeito, Jesus, o grande profeta, pede a todos os batizados que sejam suas testemunhas. Confia-lhe a missão de fazerem resplandecer a força do Evangelho todos os dias da sua vida, na família e também em todas as suas relações, em todos os lugares onde vivem os leigos e em todos os setores de atividade em que estão engajados. São chamados a testemunhar sua fé através da palavra e da sua maneira de viver, a fim de dar um grande impulso à nova evangelização. A função real dos leigos. O Cristo Rei faz todos os batizados participantes de sua realeza, libertando-os da escravidão do pecado. Os santos já não são arrastados, malgrados eles, pelas suas paixões e pelas forças do mal, são senhores de si mesmos, porque tudo neles está purificado, pacificado, iluminado pelo Espírito Santo. São livres, tal é a nossa vocação cristã. A consequência é importante, porque se soubermos dominar as forças do nosso ser à luz do Evangelho, a mais simples das nossas atividades, a mais cotidiana, unem-se ao esforço de todos os homens de boa vontade que trabalham para melhorar as condições da vida da humanidade. E deste modo que os leigos cristãos colaboram na obra do Criador, cada um no seu lugar. Promove uma nova cultura e uma civilização de vida e de verdade, de justiça e de paz, de solidariedade e de amor, que permite que Cristo seja tudo em todos. Esta razão pela qual o papel específico dos leigos na Igreja exige da parte deles uma profunda vida espiritual que tende cada dia para a santidade. E graças ao seu compromisso pessoal de santificação no meio do mundo, que os leigos participam na santidade da Igreja. Com efeito, a Igreja é santa e todos os seus membros são chamados à santidade. Esta vocação à santidade é a mesma para todos bispos, sacerdotes, religiosos, leigos, ricos e pobres. O grau de santidade não depende da posição na sociedade ou na Igreja. Depende unicamente do grau de caridade que se possui. Vida consagrada a Deus. O homem foi criado para a mulher e a mulher para o homem. Mas sempre houve e ainda há na Igreja homens e mulheres que vivem voluntariamente o celibato por causa do reino de Deus. Deus confiou ao homem a terra que desenvolva nela as suas capacidades, assegura suas subsistências e se alegre com o fruto do seu trabalho. Mas houve sempre e ainda há na Igreja homens e mulheres que têm a Cristo como única riqueza e que vivem voluntariamente na pobreza e desprendimento dos bens. Deus deu ao homem o desejo de procurar na vida o seu próprio caminho e decidir-se por si mesmo. Mas sempre houve e ainda há na Igreja homens e mulheres que prometem voluntariamente obedecer a um superior ou a uma superiora. Fazem isso porque a palavra de Jesus, dirigida aos pescadores do lago Tiberíades, vem e segue-me. É para eles mais importante do que tudo mais. Deixaram tudo e encontraram a sua felicidade
unicamente no seguimento de Cristo e no crescimento do reino de Deus. Muitos homens e mulheres vivem segundo este ideal. Querem estar livre e disponível para Deus, um sinal de que Ele está presente no nosso mundo humano. A maioria desses homens e mulheres que se sentem chamados por Deus reúne-se em famílias espirituais de vida e de serviço. Ao longo da história da Igreja, nasceram e continuam a nascer ordens religiosas, o mais das vezes para responder às necessidades do seu tempo. Uns se consagram inteiramente à oração, outros levam uma vida que une oração e atividade. Uns ensinam e anunciam o Evangelho, outros se dedicam aos pobres, às crianças que ninguém quer, aos doentes, aos deficientes e aos agonizantes. Distinguem-se as ordens contemplativas e as ordens ativas. Nos nossos dias, há ainda os institutos seculares, cujos membros estão inteiramente consagrados a Deus, mas não se distinguem exteriormente na pessoa que o rodeiam. As ordens em comunidades religiosas trazem frequentemente o nome do seu fundador: São Bento, São Francisco, São Vicente de Paula. Outros têm um nome relativo à sua missão: Filhas da Caridade, Missionários da Caridade, Irmãos das Escolas Cristãs. Cada instituto segue uma regra que exprime o seu carisma e lhe dá uma orientação própria. Mas todos têm em comum a obrigação da pobreza, da castidade e da obediência. 3 preceitos que marcaram uma vida de fidelidade a Jesus são chamados conselhos evangélicos. Viver segundo os conselhos do Evangelho não é fácil. Quem se destina a vivê-los necessita de anos para provar-se e exercitar-se, antes de se comprometer por um tempo, profissão de votos temporários, ou por toda a vida, profissão de votos perpétuos. Santa Teresa de Ávila dizia às suas irmãs: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhes falta, só Deus basta. Muito bem, meus queridos amados irmãos, nós vemos aqui a importância, de nós leigos dentro da igreja. E este ensino vem nos esclarecer qual é a nossa função, a nossa tarefa dentro da comunidade cristã católica apostólica romana. Então, em primeiro lugar, ele começa a falar que nós temos que ter uma vida de santidade, uma vida voltada aos ensinamentos do Evangelho de nosso Senhor de Jesus Cristo, para que nós, como sal e luz desta terra, possamos mudar a realidade deste mundo e levarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas de várias maneiras, como vimos aqui. Uns se consagram, outros vão para as ordens religiosas, mas nós todos temos em comum um aspecto: é viver a santidade, a mudança de vida, dar testemunho na nossa vida particular, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa sociedade e na nossa comunidade. Dar um testemunho de verdadeiro cristão, verdadeiro católico, apostólico, romano. É para isso que Deus nos chama, para sermos, esta palavra muitas pessoas não compreendem, sermos leigos. Leigos somos nós, o povo de Deus, os fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, um abraço a todos, salve Maria e viva Cristo Rei. Na próxima lição, nós vamos estudar a comunhão dos santos.
Um abraço a todos e até mais.